Título 6 das questões e processos incidentes. Capítulo 1 das questões prejudiciais. Artigo 92. Se a decisão sobre a existência da infração depender da solução de controvérsia, que o juiz repute séria e fundada, sobre o estado civil das pessoas, o curso da ação penal ficará suspenso até que no juízo civil seja a controvérsia dirimida por sentença passada em julgado, sem prejuízo, entretanto, da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente. Parágrafo único. Se for o crime de ação pública, o Ministério Público, quando necessário, promoverá ação civil ou prosseguirá na que tiver sido iniciada, com a citação dos interessados. Artigo 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender da decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo civil, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que esta questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. Parágrafo 1º. O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz civil tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver de fato e de direito toda a matéria da acusação ou da defesa. Parágrafo 2º. Do despacho que denegar a suspensão, não caberá recurso. Parágrafo 3º. Suspenso o processo e, tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa civil, para o fim de promover-lhe o rápido andamento. Artigo 94. A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz de ofício ou a requerimento das partes. Capítulo 2 das exceções. Artigo 95. Poderão ser opostas às exceções de: inciso 1, suspeição; 2, incompetência de juízo; 3, litispendência; 4, legitimidade da parte; 5, coisa julgada. Artigo 96. A arguição de suspeição precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em motivo superveniente. Artigo 97. O juiz que espontaneamente afirmar suspeição deverá fazê-lo por escrito, declarando o motivo legal, e remeterá imediatamente o processo ao seu substituto, intimadas as partes. Artigo 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas. Artigo 99. Se reconhecer a suspeição, o juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar aos autos a petição do recusante com os documentos que a instruam e por despacho se declarará suspeito, ordenando a remessa dos autos ao substituto. Artigo 100. Não aceitando a suspeição, o juiz mandará autuar em apartado a petição. Dará sua resposta dentro de 3 dias, podendo instruí-la e oferecer testemunhas, e em seguida determinará que sejam os autos da exceção emitidos dentro de 24 horas ao juiz ou tribunal a quem competir o julgamento. Parágrafo 1º. Reconhecida preliminarmente a relevância da arguição, o juiz ou tribunal, com citação das partes, marcará dia e hora para a inquirição das testemunhas, seguindo-se o julgamento independentemente de mais alegações. Parágrafo 2º. Se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente. Artigo 101.
julgada procedente a suspeição, ficarão nulos os atos do processo principal, pagando o juiz as custas, no caso de erro inexcusável. Rejeitada, evidenciando-se a malícia do recipiente, a este será imposta a multa de R$ 200.000 a 2 contos de réis. Artigo 102. Quando a parte contrária reconhecer a procedência da arguição, poderá ser sustado a seu requerimento ou processo principal, até que se julgue o incidente de suspeição. Artigo 103. O Supremo Tribunal Federal e nos tribunais de apelação, o juiz que se julgar suspeito deverá declarar nos autos e, se for revisor, passar o feito ao seu substituto, na ordem de precedência, ou, se for relator, apresentar os autos em mesa para nova distribuição. Parágrafo 1º. Se não for relator, nem revisor, o juiz que houver de dar-se por suspeito deverá fazê-lo verbalmente, na sessão de julgamento, registrando-se na ata de declaração. Parágrafo 2º. Se o presidente do tribunal se der por suspeito, competirá ao seu substituto designar dia para o julgamento e presidi-lo. Parágrafo 3º. Observar-se-á, quanto à arguição de suspeição pela parte, o disposto nos artigos 98 a 101, no que lhe for aplicável, atendido seu juiz a reconhecer o que estabelece neste artigo. Parágrafo 4º. A suspeição, não sendo reconhecida, será julgada pelo Tribunal Pleno, funcionando como relator ou presidente. Parágrafo 5º. Se o recusado for o presidente do tribunal, o relator será o vice-presidente. Artigo 104. Se for arguida a suspeição do órgão do Ministério Público, o juiz, depois de ouvi-lo, decidirá sem recurso, podendo antes admitir a produção de provas no prazo de 3 dias. Artigo 105. As partes poderão também arguir de suspeitos os peritos, os intérpretes e os serventuários ou funcionários da Justiça, decidindo o juiz de plano e sem recurso, à vista da matéria alegada e prova imediata. Artigo 106. A suspeição dos jurados deverá ser arguida oralmente, decidindo de plano do presidente do tribunal do júri, que a rejeitará se negada pelo recusado não for imediatamente comprovada, o que tudo constará da ata. Artigo 107. Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas quando ocorrer motivo legal. Artigo 108. A exceção de incompetência do juízo poderá ser oposta verbalmente ou por escrito, no prazo de defesa. Parágrafo 1º. Se ouvido o Ministério Público, for aceita a declinatória, o feito será remetido ao juízo competente, onde, ratificados os atos anteriores, o processo prosseguirá. Parágrafo 2º. Recusada a incompetência, o juízo continuará no feito, fazendo tomar por termo a declinatória se formulada verbalmente. Artigo 109. Se em qualquer fase do processo o juiz reconhecer motivo que o torne incompetente, declará-lo nos autos, haja ou não alegação da parte, prosseguindo-se na forma do artigo anterior. Artigo 110. Nas exceções de litispendência e legitimidade de parte e coisa julgada, será observado, no que lhes for aplicável, o disposto sobre a exceção de incompetência do juízo. Parágrafo 1º. Se a parte houver de opor mais de uma dessas exceções, deverá fazê-lo numa só petição ou articulada. Parágrafo 2º. A exceção de coisa julgada somente poderá ser oposta em relação ao fato principal, que tiver sido objeto da sentença. Artigo 111. As exceções serão processadas em autos apartados e não suspenderão, em regra, o andamento da ação penal. Capítulo 3 das incompatibilidades e impedimentos. Artigo 112. O juiz, ou órgão do Ministério Público, os serventuários ou funcionários da Justiça e os peritos ou intérpretes abster-se-ão de servir no processo,
quando houver incompatibilidade ou impedimento legal, que declararão nos autos, se não se der a abstenção. A incompatibilidade ou impedimento poderá ser arguido pelas partes, seguindo-se o processo estabelecido para exceção de suspeição. Capítulo 4 do conflito de jurisdição. Artigo 113. As questões atinentes à competência resolver-se-ão não só pela exceção própria, como também pelo conflito positivo ou negativo de jurisdição. Artigo 114. Haverá conflito de jurisdição. Inciso 1. Quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes ou incompetentes para conhecer do mesmo fato criminoso. Inciso 2. Quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos. Artigo 115. O conflito poderá ser suscitado, inciso 1, pela parte interessada, inciso 2, pelos órgãos do Ministério Público junto a qualquer dos juízos em dissídio. Inciso 3, por qualquer dos juízes ou tribunais em causa. Artigo 116. Os juízes e tribunais, sob a forma de representação, e a parte interessada, sob a de requerimento, darão parte escrita e circunstanciada do conflito, perante o tribunal competente, expondo os fundamentos e juntando os documentos comprobatórios. Parágrafo 1º. Quando negativo o conflito, os juízes e tribunais poderão suscitá-lo nos próprios autos do processo. Parágrafo 2º. Distribuído o feito, se o conflito for positivo, o relator poderá determinar imediatamente que se suspenda o andamento do processo. Parágrafo 3º. Expedida ou não a ordem de suspensão, o relator requisitará informações às autoridades em conflito, remetendo-lhes cópia do requerimento ou representação. Parágrafo 4º. As informações serão prestadas no prazo marcado pelo relator. Parágrafo 5º. Recebida as informações e depois de ouvido o Procurador-Geral, o conflito será decidido na primeira sessão, salvo se a instrução do feito depender de diligência. Parágrafo 6º. Proferida a decisão, as cópias necessárias serão remetidas para sua execução às autoridades contra as quais tiver sido levantado o conflito ou que o houverem suscitado. Artigo 117. O Supremo Tribunal Federal, mediante avocatória, restabelecerá a sua jurisdição sempre que exercida por qualquer dos juízes ou tribunais inferiores. Capítulo 5. Da restituição das coisas apreendidas. Artigo 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Artigo 119. As coisas a que se referem aos artigos 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Artigo 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Parágrafo 1º. Se duvidoso esse direito, o pedido de restituição autuar-se-á em apartado, assinando-se ao requerente o prazo de 5 dias para a prova. Em tal caso, o juiz criminal poderá decidir o incidente. Parágrafo 2º. O incidente autuar-se-á também em apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito, em prazo igual e sucessivo ao do reclamante, tendo um e outro 2 dias para arrazoar. Parágrafo 3º. Sendo o pedido de restituição, será sempre ouvido o Ministério Público. Parágrafo 4º. Em caso de dúvida sobre quem seja o verdadeiro dono, o juiz remeterá as partes para o juízo civil, ordenando o depósito das coisas em mãos de depositário ou do próprio terceiro que os detinha, se for pessoa idônea. Parágrafo 5º. Tratando-se de coisas facilmente deterioráveis,
serão avaliadas e levadas a leilão público, depositando seu dinheiro apurado, entregues ao terceiro que a detinha, se este for pessoa idônea, e assinar termo de responsabilidade. Artigo 121. No caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no artigo 133 e seu parágrafo. Artigo 122. Sem prejuízo do disposto nos artigos 120 e 133, decorrido o prazo de 90 dias após transitar em julgado a sentença condenatória, o juiz decretará, se for caso, a perda em favor da União das coisas apreendidas, artigo 74, 2 A e B do Código Penal, e ordenará que sejam vendidas em leilão público. Parágrafo único. Do dinheiro apurado será recolhido ao Tesouro Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Artigo 123. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se dentro do prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados ou não pertencerem ao réu, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juízo de ausentes. Artigo 124. Os instrumentos do crime, cuja perda em favor da União for decretada, e as coisas confiscadas, de acordo com o disposto no artigo 100 do Código Penal, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal, se houver interesse na sua conservação. Capítulo 6 das medidas assecuratórias. Artigo 125. Caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Artigo 126. Caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro. Artigo 26. Para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Artigo 127. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo, ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa. Artigo 128. Realizado o sequestro, o juiz ordenará a sua inscrição no registro de imóveis. Artigo 129. O sequestro autuar-se-á em apartado e admitirá embargos de terceiro. Artigo 130. O sequestro poderá ainda ser embargado. Inciso 1. Pelo acusado, sob o fundamento de não terem os bens sido adquiridos com os proventos da infração. Inciso 2. Pelo terceiro, a quem houverem os bens sido transferidos a título oneroso sobre o fundamento de tê-los adquiridos de boa-fé. Parágrafo único. Não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes de passar em julgado a sentença condenatória. Artigo 131. O sequestro será levantado. Inciso 1. Se a ação penal não for intentada no prazo de 60 dias, contado da data em que ficar concluída a diligência. Inciso 2. Se o terceiro a quem tiverem sido transferidos os bens prestar caução que assegure a aplicação do disposto no artigo 74, inciso 2b, segunda parte do Código Penal. Inciso 3. Se for julgada extinta a punibilidade ou absolvido o réu, por natureza transitada em julgado. Artigo 132. Proceder-se-á ao sequestro dos bens móveis se verificadas as condições previstas no artigo 126, não for cabível a medida regulada no capítulo 11 do título 7 deste livro. Artigo 133. Transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz de ofício ou a requerimento do interessado determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público. Parágrafo único. Do dinheiro apurado será recolhido ao Tesouro Nacional o que não couber ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Artigo 134. A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios suficientes da autoria. Artigo 135. Pedida a especialização mediante requerimento
em que a parte estimará o valor da responsabilidade civil e designará e estimará o imóvel ou imóveis que terão de ficar especialmente hipotecados. O juiz mandará logo proceder ao arbitramento do valor da responsabilidade e a avaliação do imóvel ou imóveis. Parágrafo 1º. A petição será instruída com as provas ou indicação das provas em que se fundar a estimação da responsabilidade com a relação dos imóveis que o responsável possuir, se outros tiver, além dos indicados no requerimento, e com os documentos comprobatórios do domínio. Parágrafo 2º. O arbitramento do valor da responsabilidade e a avaliação dos imóveis designados far-se-ão por perito nomeado pelo juiz, onde não houver avaliador judicial, sendo-lhe facultada a consulta dos autos do processo respectivo. Parágrafo 3º. O juiz, ouvidas as partes no prazo de 2 dias, que correrá em cartório, poderá corrigir o arbitramento do valor da responsabilidade, se lhe parecer excessivo ou deficiente. Parágrafo 4º. O juiz autorizará somente a inscrição da hipoteca do imóvel ou imóveis necessários à garantia da responsabilidade. Parágrafo 5º. O valor da responsabilidade será liquidado definitivamente após a condenação, podendo ser requerido novo arbitramento se qualquer das partes não se conformar com o arbitramento anterior à sentença condenatória. Parágrafo 6º. Se o réu oferecer caução suficiente, em dinheiro ou em título da dívida pública pelo valor de sua cotação em bolsa, o juiz poderá deixar de mandar proceder à inscrição da hipoteca legal. Artigo 136. O arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se o prazo de 15 dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal. Artigo 137. Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens imóveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis. Parágrafo 1º. Se esses bens forem coisas fungíveis e facilmente deterioráveis, proceder-se-á na forma do parágrafo 5º do artigo 120. Parágrafo 2º. Das rendas dos bens móveis poderão ser fornecidos recursos arbitrados pelo juiz para a manutenção do indiciado e de sua família. Artigo 138. O processo de especialização da hipoteca e do arresto correrão em auto apartado. Artigo 139. O depósito e a administração dos bens arrestados ficarão sujeitos ao regime do processo civil. Artigo 140. As garantias do ressarcimento do dano alcançarão também as despesas processuais e as penas pecuniárias, tendo preferência sobre estas a reparação do dano ao ofendido. Artigo 141. O arresto será levantado ou cancelada a hipoteca, se por sentença irrecorrível o réu for absolvido ou julgada extinta a punibilidade. Artigo 142. Caberá ao Ministério Público promover as medidas estabelecidas nos artigos 134 e 137, se houver interesse da Fazenda Pública ou se o ofendido for pobre e o requerer. Artigo 143. Passando em julgado a sentença condenatória, serão os autos de hipoteca ou arresto remetidos ao juiz do cível. Artigo 144. Os interessados, ou, nos casos do artigo 142, o Ministério Público, poderão requerer no juízo cível, contra o responsável cível, as medidas previstas nos artigos 134 e 136 e 137. Artigo 144-A. O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens, sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Parágrafo 1º. O leilão far-se-á preferencialmente por meio eletrônico. Parágrafo 2º. Os bens deverão ser vendidos pelo valor fixado na avaliação judicial, ou por valor maior,
Não alcançado o valor estipulado pela administração judicial, será realizado novo leilão em até 10 dias, contado da realização do primeiro, podendo os bens ser alienados por valor não inferior a 80% do estipulado na avaliação judicial. Parágrafo 3º. O produto da alienação ficará depositado em conta vinculada ao juízo, até a decisão final do processo, procedendo-se à sua conversão em renda para a União, Estado ou Distrito Federal, no caso da condenação ou no caso de absolvição, a sua devolução ao acusado. Parágrafo 4º. Quando a indisponibilidade recair sobre dinheiro, inclusive moeda estrangeira, títulos, valores mobiliários ou cheques emitidos como ordem de pagamento, o juízo determinará a conversão do numerário apreendido em moeda nacional corrente e o depósito das correspondências quantias em conta judicial. Parágrafo 5º. No caso de alienação de veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado de registro e licenciamento em favor do arrematante, ficando este livre do pagamento de multas, encargos, tributos anteriores, sem prejuízo de execução fiscal em relação ao antigo proprietário. Parágrafo 6º. O valor dos títulos da dívida pública, das ações das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em bolsa será o da cotação oficial do dia, aprovada por certidão ou publicação de órgão oficial. Capítulo 7. O incidente de falsidade. Artigo 145. Arguida por escrito a falsidade do documento constante dos autos, o juiz observará o seguinte processo. Inciso 1. Mandará autuar em apartado a impugnação e em seguida ouvirá a parte contrária, que no prazo de 48 horas oferecerá a resposta. Inciso 2. Assinará o prazo de 3 dias sucessivamente a cada uma das partes para a prova de suas alegações. Inciso 3º. Concluídos os autos, poderá ordenar diligências que entender necessárias. Inciso 4º. Se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo incidente ao Ministério Público. Artigo 146. A arguição de falsidade feita por procurador exige poderes especiais. Artigo 147. O juiz poderá de ofício proceder à verificação da falsidade. Artigo 148. Qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil. Capítulo 8 da insanidade mental do acusado. Artigo 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, que seja submetido a exame médico legal. Parágrafo 1º. O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. Parágrafo 2º. O juiz nomeará curador ao acusado quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, seja iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. Artigo 150. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver, ou, se estiver solto e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado que o juiz designar. Parágrafo 1º. O exame não durará mais que 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo. Parágrafo 2º. Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar sejam os autos entregues aos peritos para facilitar o exame. Artigo 151. Se os peritos concluírem que o caso era ao tempo da infração irresponsável, nos termos do artigo 22 do Código Penal, o processo prosseguirá com a presença do curador. Artigo 152. Se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se estabeleça, observado o parágrafo 2º do artigo 149. Parágrafo 1º.
o juiz poderá, neste caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado. Parágrafo 2º. O processo retomará o seu curso desde que se restabeleça o acusado, ficando-se assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. Artigo 153. O incidente da insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois de apresentação do laudo será apenso ao processo inicial. Artigo 154. Se a insanidade mental sobrevier no curso da execução da pena, observar-se-á o disposto no artigo 682.